Oi, oi, Yasmin, Daisy, oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo, gente? Se puderem responder. Estão me ouvindo bem? Oi, gente, pessoal que tá entrando, boa noite. Vou esperar só mais um pouquinho pra ver se entra mais alguém e a gente começa. Lilian tá aí também? Tá. Obrigada, Yasmin, pela resposta. Rafa, boa noite. Boa noite, quem tá entrando. Oiê. Lu entrou também. Boa noite, Babi. Boa noite, irmã da Alô. Nicole, boa noite. Gente, acho que eu vou começar. Que aí a gente vai seguindo e as pessoas vão entrando também. Acho que a Lili avisou lá no grupo que a live começou, então acho que as pessoas vão entrando. Isso aí. Fazendo janta e prestando atenção na live. Tá, então eu vou começar e aí as pessoas vão entrando no meio, não tem problema. Pra quem não me conhece, meu nome é Duda Fintelman. Na verdade, meu nome é Maria Eduarda, só que eu gosto de ser chamada de Duda. Nome artístico Duda Fintelman, né? Eu tenho 23 anos, eu sou atriz, tenho esse contato aí com a arte, com a interpretação desde criança, mas aquele contato amador, né? Teatro de escola, teatro de igreja, nunca nada tão profissional. E aí, em 2017, mais ou menos, eu decidi me profissionalizar, realmente. Eu decidi fazer um curso profissionalizante de teatro, TV e cinema. E desde então eu tô aí nessa área, fazendo alguns projetos. E dentro desse tema tão amplo que é a atuação, eu também me interessei por outras áreas, como a produção, como roteirizar. Então são coisas que eu gosto muito de fazer, além da atuação também. E tô aí nesse mundo artístico que é tão difícil, mas que a gente ama e a gente faz porque realmente a gente ama, né? Porque a gente sabe que ser artista no Brasil hoje em dia não tá fácil, mas a gente continua porque é isso que faz a nossa veia pulsar. Então, eu tenho alguns projetos em andamento agora, inclusive a GOL. Eu vou falar um pouquinho mais de como surgiu a GOL, né? A gente vai falar. Mas eu queria falar também que eu tô muito, muito, muito feliz de vocês estarem aqui.
Ah, tá entrando mais gente. Boa noite, boa noite. Lucas, Elisângela. E não sei se eu falo agora. Acho que eu vou chamar, pra quem não sabe, a Lohana e a Rafa tá participando aí. Elas são nossas diretoras, as diretoras da GOL. E então acho que eu vou chamar elas, porque aí elas se apresentam e a gente conta junto de como foi a criação da GOL. Se elas quiserem, se elas puderem me mandar aqui já. Então eu vou chamar elas aqui e a gente conta junto essa história aí, que é bem legal. Boa noite. Eu virei. Olá, foi? Oiê! Ah, Oi, tá oi. aqui. Calma aí que eu tenho que Peraí, cancela baixar. aqui. Foi? Foi. Oi! Olá, boa Oi! noite. Tá bom Tudo assim, bem, deixa eu botar um pouquinho mais pra meninas? trás, acho que é melhor, né? Tá bom aí? Show, né? Tá aparecendo nós duas, né? Tá. Fala, galera! Boa noite, tudo bom? Agora a galera vai entrar aí também do meu Instagram, gente. Vamos entrando aí na live. É. Fala, Duda. A gente usa marketing aqui, né? Vamos É. logar com o Insta da Lô, que é pessoa famosa, né? Atriz famosa. Ah, quem dera. Você estava acompanhando aí, né? Eu tava contando um pouquinho da minha história, me apresentando para a galera que não me conhece. Acho que todo mundo aqui conhece vocês duas, né? Eu acho difícil alguma pessoa não conhecer, mas se apresentem aí, conta um pouco da história de vocês, para a galera saber também. Tá, quer começar? Não, pode começar. Tá, então vou me apresentar aqui. Meu nome é Lohana Marinho, que ela já tá aqui no meu Instagram, né? Sou atriz desde 6 anos de idade, então eu fiz muitas séries, filmes, novelas, peça de teatro, com de 6 até os meus 11 anos. E aí eu parei. Oi, gente, oi, Manu. E aí eu parei, né, de atuar. E aí, com 18 anos, eu já estava na faculdade de Direito, né? Eu já fazia, eu tinha feito técnico em informática industrial. Eu decidi voltar pro audiovisual e pro teatro, né? Então, eu me formei, né, numa escola técnica durante 3 anos. E, em paralelo a isso, eu fazia ainda a faculdade de Direito, né? Me formei, comecei lá com 19, terminei com 22. E aí, entre a faculdade de Direito e a artes cênicas, eu escolhi a arte, né? E tô até hoje, assim, né? Já fiz algumas produções, séries curtas, já fiz publicidade também, né? E atualmente agora a gente acabou de dirigir uma série, né? O nosso foco totalmente é a autoprodução, é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente faz e é o que eu quero para minha vida, né? Essa produção, direção. Para mim, hoje em dia, eu vejo muito esse meu leque de atuação, né? Que começou na atuação como uma porta, né, para a direção, para a produção, porque eu gosto de estar na frente das câmeras e por trás das câmeras, né? Então, resumir bem resumido assim como foi minha trajetória. Eu fiz milhares de cursos, diversos cursos, né, de teatro, de TV, de cinema, mas dei uma resumida especificando mesmo que a autoprodução é o que eu gosto de fazer e é onde eu me encontrei, sabe? Basicamente é isso. Sim. Bom, falar um pouquinho. Meu nome é Rafaela Oliveira, também sou atriz, produtora, diretora, né? A gente faz tantas funções quando a gente trabalha com arte. E, na verdade, a minha carreira iniciou com a produção. Então, eu comecei meus estudos em Curitiba, sou curitibana, fiz o curso de produção cênica lá, a faculdade, né? E acabei entrando nesse meio artístico, trabalhei muito com produção, entrei num grupo de teatro independente para me explorar como atriz também. E sempre quis estudar atuação, né? Sempre quis ser atriz. Mas comecei na produção, participei desse grupo independente, aprendi muita coisa, fiz muita coisa lá. E quando eu me formei, eu resolvi vir para o Rio para me especializar como atriz, para me formar em teatro. Então, fiz um curso profissionalizante aqui durante 3 anos e conheci muitas pessoas, fiz muitos projetos,
Eu continuei trabalhando na produção, mesmo me especializando aqui como atriz, né? Nunca abandonei a produção. Então, já é uma coisa que é parte de mim desde o início, desde a raiz. Então, quando eu me formei como atriz, eu fiquei meio perdida, né? A gente fica perdido quando a gente termina um curso de teatro. O que eu faço? E a autoprodução veio também como forma de dar um start, fazer alguma coisa para movimentar a nossa carreira. Fiz vários cursos, conheci várias pessoas, fiz vários contatos e hoje a gente está aqui com 2 projetos nossos concluídos, né? A Resenha, que foi um curta-metragem, e Verona, que na verdade está em processo de pós-produção. Sim, E após a demorada, eu vi que alguém comentou ali, quando que sai Verona? Então, gente, edição, a pós-produção é uma coisa demorada de se fazer. Então, é o processo mais demorado, né? O pós-produção é o processo mais demorado que tem, né? E a gente está fazendo isso com calma. Talvez demore um pouquinho para sair, mas assim, eu tenho certeza que quando sair o projeto vai ser muito lindo mesmo. A gente está com expectativas muito bacanas. E aí, os projetos... tá muito lindo, né? Sim. Já está muito lindo, vai tudo muito perto, muito pronto, vai estar perfeito, gente. Sim. Já saiu o trailer, inclusive. O teaser, perdão. Já saiu o teaser, eu falo um trailer. Já saiu o teaser, então se você quiser, dá uma olhada lá depois, porque realmente está muito legal e vai vir coisa boa. E além disso, também a gente tem experiência dando aula, né? Na pandemia e a gente também se descobriu como professoras, né? A gente teve turmas de interpretação que a gente deu foco em, assim, tanto trabalhar a interpretação em si, desenvolver o ator nesse sentido, como também fazer com que ele aprenda várias coisas para ele fazer sozinho em casa. Então a gente ensina a fazer self-tape, ensina coisas técnicas de uma cena, então planos, enfim, várias coisas aí que são importantes para os atores e muitos deles não sabem, não entendem, né, sobre esse mercado. E não é por nada não é porque são minhas amigas, mas são ótimas professoras, viu? Eu tenho experiência própria, já me ensinaram muitas coisas e me ensinam todo dia. São ótimas, galera, ótimas. Então, vamos falar um pouquinho pra galera de como surgiu como surgiu a ideia da gente abrir uma produtora e, enfim, essa história é um pouco engraçada até. Porque sabe quando as coisas acontecem e você fica meio assim sem saber o porquê tá acontecendo e aí lá na frente você descobre, caraca, tinha que tudo acontecer como aconteceu, porque senão realmente não ia ser o que tá sendo hoje, né? E aí começou, a gente tem alguns amigos em comum, né? E inclusive o Matheus Borges, nosso amigaço. No ano passado, no finalzinho do ano passado, eu estava voltando de uma produção de uma série onde eu estava atuando, né, como atriz. E aí eu passei uns 10, 15 dias, mais ou menos, gravando direto, assim, naquele estilo nosso que a gente sabe, insano, gravando muito. E aí, dentro daquele mundo ali, minha cabeça explodindo, assim, é isso que eu quero pra vida, não sei o quê. Já tinha outras experiências, mas essa foi, tipo, a maior experiência, assim, sabe? Foi a experiência mais profissional, então foi tudo... Então eu tava encantada. E aí, quando eu voltei pra Floripa, pra quem não sabe, eu moro em Floripa, a gente meio que volta à realidade, assim, aí bate uma badzinha, né? Bate aquela bad. Então eu tava muito na vibe de querer estar por dentro de tudo. Tipo, qualquer oportunidade que surgir pra mim de estar dentro de um set, eu quero agarrar com todas as forças. E aí eu vi que o Matheus ia para Curitiba gravar a série com vocês, né? E aí eu fui e falei, cara, Curitiba perto de Floripa, vou falar com o Matheus para quando der uma folga para ele, vir para Floripa pra gente gravar, porque eu tinha umas sketchzinhas escritas, aí eu vou falar com ele. Aí falei, ele, pô, Duda, que massa, vamos fazer aquele jeito dele, né? Massa, marola. Vamos fazer sim, mas só que eu acho que eu não vou ter nem um dia de folga para poder ir pra Floripa. Eu já fiquei chateada. Não acredito, não sei o quê. Aí ele, mas vem pra cá. Aí quando ele falou, vem pra cá, mas vocês não vão estar gravando? Eu vou atrapalhar vocês. Aí ele, que nada, eu falo com a Lô e com a Rafa pra você ir e vou ajudar na produção. Aí então fala com elas, se eu não for atrapalhar, eu vou. Ajudo na produção e se a gente tiver um tempinho, a gente grava o que a gente quer gravar.
Acabou que a gente nem gravou, É. mas enfim. Aí ele falou com vocês autorizaram, aí eu fui, matei a saudade de vocês, que estavam morrendo de saudade. E aí a gente foi no projeto ali, na correria, ajudei ali na produção, captei o áudio, enfim. E aí, em um desses Vamos dias, falar de como foi esse processo, de como foi isso. Vou falar. É muito doido, né? Porque a gente fez uma turma, né, de mais ou menos que não 15 atores. 15 atores. O foco era Curitiba, né? A gente ia gravar em Curitiba e aí acabou vindo, pô, atores de Floripa, né? Atores do Rio, São atores de São Paulo, Paulo. Minas. Ah, não, Minas o Arthur já tá É, no ele, Rio. ele era mineiro, mas né, ele veio, foi do Rio. Então, assim, a gente teve um polo muito legal, porque foram atores de vários lugares né, do Brasil. E aí todo mundo foi lá para Morretes, porque fica 1h30 mais ou menos de Curitiba, né? 1h30 mais ou por menos, aí. Uhum. gravar. E a gente ficou imerso 5 dias direto, um dia de ensaio direto ao vivo com a galera, e depois gravando, né? E foi muita loucura. A Pique entrou. Foi muita loucura de gravação, a gravação foi insana e foi muito legal porque né, a Lilian foi para lá para fazer ciência de direção, ela foi para fazer produção, para conhecer o projeto, assim como a Duda, e acabou que a Então, gente dividiu as funções, né? E é aí, isso que eu falo. As coisas tinham que acontecer como aconteceram. e aí a gente precisou de uma pessoa para fazer som direto, porque a menina aqui não pôde ir mais. E acabou que a gente fez esse projeto lá, a Duda fez o som direto com a gente e a Lilian acabou fazendo a nossa assistência de direção, né? Então, assim, foi muito legal, porque a gente teve um grupo muito bom, assim, né? A gente conseguiu se unir e fazer acontecer, né? E a autoprodução, né? A produção de tudo é isso, né? A gente se une com pessoas que a gente confia para produzir, né? Basicamente foi isso Sim, que aconteceu. justamente, E aí que vem justamente. como surgiu, né? Como surgiu tudo. Quer falar um É, pouco das aí experiências lá? Ah, não, é Acho porque que é isso, é né? isso, né? Que a E Duda tava aí, em falando um de... desses dias de gravação, né? A gente precisaria, a gente estava em Morretes, 1h30 de Curitiba, a gente precisaria ir até Curitiba resolver umas coisas, né? E até então a Lô ia sozinha para Curitiba. Aí ela chegou assim em mim e falou assim: Duda, eu tô com um pouquinho de sono, eu tô com medo de ir sozinha. Vamos comigo, a gente vai conversando e aí não me dá sono, a gente vai conversando tranquilo na estrada. Tá, beleza, vamos. E aí, na ida, a gente conversou de vários assuntos aleatórios aí da vida. E aí, na volta, a gente começou a entrar nessa questão de produção mesmo. A gente começou a trocar várias experiências. Eu falei para Lô a minha maior dificuldade que é dentro desse meio artístico, que era realmente estar em um set profissional, porque a gente sabe que a gente na hora de fazer um teste e tudo mais, a gente é cobrado muita experiência. Mas como ter experiência, se para ter a própria experiência do set, eles querem que a gente tenha experiências anteriores, né? É. Então, é muito difícil essa questão. E aí, a gente conversando sobre esse assunto, surgiu a ideia. Eu falei, Lô, eu queria muito, muito, muito que tivesse algo voltado para os atores, para justamente oferecer essa experiência de set para os atores iniciantes, para os atores que nunca tiveram esse contato com um set profissional. Aí ela falou, nossa, eu também queria muito, porque realmente é uma dificuldade que a gente tem hoje dentro do mercado. E aí a gente conversando, aí deu, sabe quando acende a luzinha? Foi tipo assim, na mesma hora, acendeu a minha luzinha e acendeu a luzinha da Lô. Cara, vamos fazer isso acontecer? Aí a gente, bora. Aí começou aquela empolgação, a gente chegou, a primeira coisa que a gente fez quando a gente pisou na chácara onde a gente estava gravando era chamar a Rafa de lado, assim, a gente teve uma ideia, a Rafa começou a pirar também. E foi daí que surgiu, foi de uma conversa mesmo, troca de experiência que a gente estava tendo, e a ideia surgiu daí. A ideia inicial de fazer uma produtora de audiovisual, né? Porque eu acho que a gente sente muito a necessidade de ter um amparo, né? Porque a gente quer ter experiência, a gente quer estar no set, né? A nossa base eu sou atriz, né? Então a autoprodução, ela veio para mim na minha vida, nessa produção independente, essa correria, porque eu sentia muito falta de estar ali, né? De exercer aquilo que eu aprendi, né? Então a gente tinha muita teoria, a gente tinha muitos exercícios, né? Muita prática, mas a gente não tinha a finalização, né?
A gente não tinha um estágio, vamos dizer assim. Então, nada Sim. melhor do que se juntar e criar algo, criar um projeto, criar um culto, uma série, alguma coisa para a gente se mover, né? Então, foi através assim, dessa nossa questão, desse nosso questionamento, daquilo que a gente quer fazer para a vida, que surgiu, né? Essa conversa, surgiu a Gol e a Rafa topou, e aí logo em seguida, né? E surgiu tanta coisa bacana depois disso, né? Tem tanto projeto que a gente tem pela frente para botar em prática, que a gente quer Sim. fazer. E o mais importante, surgiu uma amizade muito forte, né? A gente já era colega ali, conhecidos. A Lilian, né? Mais pra frente a gente vai falar de como ela entrou. Mas nunca tinha visto mais doida na minha vida. Nunca tinha visto a Lilian na minha vida. A Lô, acho que tinha o contato da Lilian pelo celular, né? Vocês conversavam? A A Lilian foi Rafa assim, também. foi muito legal, porque a Lilian já me conhecia, né, nas redes sociais e tal. Eu coloquei uma caixinha de perguntas em relação à atuação no meu Instagram, ela respondeu. A gente se ligou, ficou acho que 2 horas conversando no telefone, falando sobre a vida e tal. Ela tinha acabado de chegar no Brasil, né? Lilian Gol, né? E aí ela tinha acabado de chegar no Brasil, ela estava querendo muito, assim, tipo, entender sobre o set, que ela sentia, a Lilian sentia muita necessidade de, tipo assim, aprender na prática, né? Ela queria aprender na prática, queria aprender fazendo. E aí eu falei, vai lá, encontra com a gente, vê a gravação, vê a produção. E aí foi assim que a gente surgiu, né? Porque ela fez assistência de direção e tá com a gente aí também. E o Gol veio através disso, né? A palavra, né, Gol, porque eu acho esse sobrenome emblemático, acho legal, acho ele muito forte e um nome muito assim, se você fala uma vez, você não esquece. Marcante, né? Isso. Bem marcante. Foi assim. Daí mais pra frente a gente estudou muito essa ideia, né? A gente estruturou tudo. E aí a gente fez esse convite para Lilian, né? Eu fiz esse convite para ela para a gente entrar como sócia. Ela super topou e abraçou a ideia junto com a gente e tá aí com a gente. Ela não gosta de aparecer, brincadeira. Ela tá fazendo a Ela nossa tá aqui produção atrás. hoje. Ela tá fazendo a nossa produção, porque ela gosta de aparecer sim. E aí ela super abraçou a ideia e tá aí trabalhando com a gente, hoje sócia também, inclusive a dona do nome da Gol é ela. É fácil, ele falou que é só ruim, é ruim de depressão. Não, é Gol! go. Ao invés de falar gol, é gol. É Gol. fácil, você acostuma. É, super fácil. É. Era mais. Se fosse o meu, aí ia ser difícil. A gente até pensou, em colocar o Não, nome. uma coisa engraçada, assim, o meu nome é alemão, mas com uma pronúncia mais difícil, e o nome da Lilian também é alemão, igual é alemão. E é mais fácil a pronúncia, né? Então, fomos aí, tipo, pra área do alemão, brincadeira. Meninas, então, assim, o que levou vocês realmente, vocês já falaram um pouquinho ali, mas o que realmente levou vocês pra autoprodução, assim? Tipo, qual foi a ideia, assim, de vocês? Então, na verdade, foi uma necessidade, né? Uma necessidade da gente fazer, né? Necessidade de estar. Porque, assim, é muito comum a gente ver atores que só esperam o teste acontecer, esperam ser chamado para um trabalho, esperam alguma coisa acontecer. E, cara, é um universo tão concorrido que se a gente não correr atrás e fazer o nosso, a gente não consegue. É muito difícil. Se você não nasceu filho de alguém famoso que tá com a portinha ali de entrada, é muito difícil, é muito complicado. Então a autoprodução vem dessa necessidade de saber que é um mercado muito concorrido, um mercado artístico, muito, muito, muito disputado. E se você não for muito bom e, tipo, fizer a sua parte, tu não vai conseguir. Então, a gente tem que se produzir, tem que fazer curta, tem que fazer projetos, participar de projetos independentes, correr atrás, fazer outras coisas além da atuação, porque assim a gente consegue contato, consegue networking, consegue uma indicação para alguma coisa e por aí vai, assim. É isso. Nossa, falou tudo. Eu acho que é isso, acho que é a necessidade, né? A necessidade faz a causa. A gente sentia essa necessidade e era algo que vibrava na gente, né? Porque eu também acho que não além da necessidade, a gente produzir conteúdos que a gente quer ver.
Porque muitas vezes a gente tem alguns conteúdos muito iguais aos outros e às vezes a gente não se identifica com algum tipo de conteúdo, né? Então, por que não a gente criar conteúdos que a gente gostaria de ver, né? Que a gente iria ligar a TV, enfim, ou botar ali no streaming e falar, caramba, eu quero assistir isso, né? Então, assim, além da necessidade de você começar a produzir conteúdos que você gostaria de assistir, faz a gente se mover mais, né? Então, isso também influencia. Então, acho que foi isso. Acho que é a necessidade junto, somado com algo que você quer ter de representatividade, né? Quer seja qualquer coisa. Porque, assim, às vezes os assuntos, eles não são falados com tanta profundidade, ou você tem uma necessidade de falar de alguma forma, né? Então, é basicamente isso, assim. Eu tô vendo que tem bastante pergunta aqui já no chat. A Não gente sei, vai acho que separar a para Lilian responder também, Isso. você, tá Acho que a bom? Lilian tá, A Lilian tá separando aqui pra gente. A Lilian pediu para eu fixar um comentário, mas eu não sei fazer isso. É só você clicar no comentário e aí vai aparecer aqui uma barrinha de fixar. Então, eu fiz isso algumas vezes. Eu não sei fazer. Gente, eu nunca fiz live. Aí ela mandou de novo, eu vou tentar aqui, peraí. Tenta fixar. Conseguiu? Não tá rolando, Como é que gente. fixa, Lilian? É isso. Clica assim, né? clicar. Você vai clicar e segura. Segura assim um pouco. Tipo, você clica e segura um pouco, entendeu? Mas não tá aparecendo nenhuma barra pra mim. Não. Tipo, fixa, pega o comentário assim, clica assim, tipo, em cima do comentário e segura até e solta. Segura um pouco e solta, entendeu? É isso que eu tô fazendo, mas não tá Não rolando. apareceu fixar? Não. Arrasta pro lado e pro outro pra ver apareceu. também. Não Porque aparece. dele é diferente, porque o meu é assim, o do dela é. Eu não sei, porque eu também nunca fiz isso. Não vai. Tá, Mas enfim, então a Lilian tá separando as perguntas, né? Tá. Isso. Então eu vou falar um pouquinho de como eu entrei nesse mundo de autoprodução, né? Eu via que as coisas que eu estava buscando muito conhecimento, fazendo cursos para lá, viajando para o Rio, viajando para São Paulo, viajando para todo lugar fazendo curso, mas aquela questão que a gente falou, né? Na prática mesmo, entrar dentro de um set para gravar não estava rolando. E aí eu pensei comigo, cara, se não tá rolando, eu vou fazer as coisas acontecerem. Eu vou produzir o que eu quero assistir, como a Lô falou. Então, aí eu fui para autoprodução, mas eu fui mais para autoprodução teatral, né? Então, eu comecei a fazer, a roteirizar umas peças, assim, algumas coisas que eu gostava de assistir. E aí comecei, chamava uns amigos, chamava outros, e eles topavam, e a gente ia fazer as coisas acontecerem, né? Aí agora, da pandemia para cá, que eu comecei a me interessar também pelo audiovisual, né? Até porque os teatros fecharam e a gente ficou em casa, enfim. E aí eu comecei essa parte da autoprodução no audiovisual, né? Então a gente reuni uns amigos, a gente fez uma sériezinha pro IGTV na época do Insta, né? E aí a gente começou a fazer sketchzinhas e a gente começou a se produzir. A gente viu que as coisas não estavam acontecendo pra gente, não por falta de interesse nosso, mas por falta de oportunidade mesmo no mercado, né? Como a Rafa falou, se você não nasceu filho de algum famoso, se você não tem um pezinho lá dentro, né? Se você não tem alguém lá dentro, é muito difícil você entrar para essas grandes produções aí, né? Não é impossível, não é impossível, a gente sabe, a gente tem vários amigos, inclusive, né, que já participaram ou estão participando dessas grandes produções. Mas é muito difícil. Então, eu comecei a me autoproduzir. E aí, junto com o Matheus também, nosso amigo, aquele que a gente contou a história, ele é um menino, assim, muito cabeça para isso. E ele pensa muito nisso, tipo, na autoprodução. E aí, a gente conversando, trocando ideia, e eu botei isso na minha cabeça. Cara, o caminho é esse. Sim, vou focar nisso. E aí a autoprodução entrou para mim. E uma coisa muito, muito, muito importante de falar, eu estava falando aqui dos meus amigos que eu chamava e eles entravam, embarcavam nas minhas doideiras. É isso, é realmente o network, né? Eu acho que essa palavra network para nossa profissão é uma das palavras mais importantes para a gente, né? Porque assim, sem o network, sem os contatos, sem as pessoas que
que te admira, que te apoia, a gente não faz nada. A gente não faz nada. Tipo assim, a gente não consegue mover montanhas sozinho. A gente precisa de alguém, né? A gente precisa desses contatos. E o network é realmente isso, né? Trabalhar a sua rede de contatos É isso aí. de uma forma, uma colaboração mútua, né? Porque eu também não quero só ser ajudada, eu tenho que ajudar também. Então, tudo que os meus amigos me pediam, vamos fazer isso, você topa fazer esse projeto comigo? Eu já topo. Agora, esse meu projeto aqui, você topa fazer? Você topa me ajudar? Então, é isso. Eu acho que a palavra que rege hoje, pelo menos para mim, nessa profissão, é o network, assim. E eu acho que realmente foi a forma que a gente teve esse contato e que a Gol surgiu, né? Foi com o network. Exatamente. Eu acho que com networking networking e capacitação, né, junto, né, a gente consegue chegar em lugares que a gente não imagina, né? Porque é muito bom ter o contato e a gente estar com esse contato, criar coisas e criar conteúdos, ter uma rede de apoio, né? Mas assim, às vezes a gente pode ter até a pessoa que indica você para algum trabalho, mas se você não estiver preparado naquele momento, você não vai conseguir passar no teste ou não vai conseguir dar o seu melhor em uma produção. Então, assim, a gente tendo essa base de networking, conversando e se capacitando, tendo essa rede de apoio, nossa, é só sucesso, é foguete. Eu posso disso? Não, acho que vocês falaram bem assim, sobre o tema. Eu acho que o ator, na fase do pico da carreira dele, desde o iniciante, assim, ele tem que ter em mente essas duas palavrinhas, capacitação e network, né? Sem a capacitação, você não pode ter network, mas não adianta de nada. Exato. Com a capacitação e sem ter o network também não adianta de nada, né? Uma coisa leva a outra bem equilibrada, assim, né? Sim. Nossa, network na minha vida é tudo, gente. É tudo. Eu tô com alguma ideia, eu preciso de alguma coisa, eu lembro de uma pessoa. Aquela pessoa ali faz direção de fotografia. Eu vou ligar pra ela. Sou desse jeito, então é super importante. Tem várias perguntas, né? Vamos começando já a responder as perguntas e a gente vai vendo se tem mais alguma. Galera, podem perguntar, fazer pergunta. Tem um símbolozinho na lateral de um maisinho aí. Você pode fazer a pergunta, ela vai ficar aqui pra gente. Não precisa fazer só no comentário. Então, se você quiser, um símbolo com uma interrogaçãozinha, né? Então, se quiser fazer uma pergunta, pode fazer por ali que ela vai ficar fixada pra gente, tá? Já começar a responder as perguntas primeiro do grupo do WhatsApp. Eu acho importante falar aqui e explicar um pouco do grupo, porque eu não sei se todo mundo que tá aqui tá no grupo, né? Provavelmente eu acho que não. Quer falar um pouco sobre? Pode falar. Então, gente, a gente criou um grupo no WhatsApp, né? Porque ali naquele grupo a gente vai colocar realmente todos os nossos projetos, a gente vai colocar todas as novidades que a Gol vai lançar por aí, né? Claro que tem esse e-mail aqui, o Instagram, mas lá é uma forma que a gente acha melhor de comunicação também, né? Então, se você não tiver lá e quiser entrar, o link acho que tá aqui no perfil da Gol, né? E entrem lá. Isso. E aí, antes de acontecer essa live, a gente pediu para que os atores, né, que estão lá, fizessem perguntas, né, que a gente iria responder aqui. E aí a gente recebeu umas perguntas lá. Sim, é interessante que as próximas aulas que a gente for fazer, porque a gente quer fazer com mais frequência, né? A gente vai mandar lá no grupo, sempre vai ser meio que um grupo de recados também. Aulas que a gente vai fazer, conteúdos, enfim. É bacana participar dessa rede. E também se inscrevam no canal da Gol no YouTube, né? A gente chegando lá a 50 inscritos no nosso canal, a gente vai começar também a fazer live lá, né? Então se inscrevam no nosso canal, comentem lá, enfim. Acompanhem a gente em todas as redes sociais para vocês também estarem sempre aí com a gente nessas aulas e tudo mais. Tem tudo no né? link, né? Tem tudo no link da bio aí da Gol, tem todos os links lá, tá? Vamos responder então a primeira pergunta do grupo. Vamos começar. Você tem aí? Não, você tem aqui, Duda? Eu tenho. Então, a primeira pergunta foi da Tati Aguiar. Ela perguntou: quais são os primeiros passos para iniciar uma produção independente? E aí são vários passos importantes aí para serem dados. Mas assim, de primeira, você tem que ter a ideia, né?
A ideia da história que você quer passar. E aí você tem que pensar se você quer passar essa ideia, né, essa história num formato de um curta, um formato de um longa ou uma série. Você tem que pensar nisso primeiro, né? E aí a gente parte para a parte do roteiro, porque assim, a gente tem do roteiro, a gente vai saber de tudo que a gente vai precisar, né? De quantos atores a gente vai precisar, se a gente vai precisar de locação, se a gente vai precisar de objetos de cena, que com certeza vai precisar, né? Mas quais os objetos de cena? Então, assim, baseado no roteiro, a gente vai saber tudo que a gente vai precisar organizar para nossa pré-produção, né? Isso daí eu acho que a Rafa pode falar um pouco melhor dessa parte de pré-produção. Nossa, a pré-produção é uma loucura. Porque a pré é onde a gente tem que resolver tudo antes de começar a gravar. E às vezes a gente começa a gravar e continua resolvendo pré. Porque surgem problemas no meio da gravação que você tem que resolver. Então, a pré é muito importante para a gente fazer o máximo possível para que quando a gente comece a gravar, tudo esteja como no planejado. Claro que às vezes imprevistos acontecem, porque um dia que a gente vai gravar fora chove, aí um equipamento está dando alguma falha. Então, esse tipo de coisinha pode acontecer e a gente vai ter que resolver também. Mas isso que a Duda falou, realmente, tudo começa com uma ideia. E eu acho que uma coisa importante também são as pessoas que você tem ao seu redor. Porque no projeto independente, sim, é super importante que você tenha pessoas que comprem a ideia com você. Porque em projeto independente a gente não tem tanto dinheiro, tanto investimento para fazer. Então a gente precisa que uma pessoa segure a mão na outra para que faça acontecer também. E eu acho também quanto mais... também, né? Então eu acho que quanto mais tempo de pré-produção você tiver no seu projeto, melhor. Né? Porque às vezes a gente fala assim, vamos gravar em um mês. A gente vai gravar em um mês, a gente até consegue gravar nesse mês. Mas quanto mais a gente tiver pré-produção, é melhor para não dar os BOs que dão quando a gente tem uma pré-produção menor. Né? Porque são várias coisas para você ver dentro disso. Com uma produção menor, né? Uma produção independente, tem menos pessoas trabalhando, quanto mais tempo você tiver para organizar as coisas, é melhor. Então, a minha dica assim também para você iniciar ter uma pré-produção de pelo menos 3 meses, para você não tenha tantos problemas na produção de fato. Sim, né? Porque a ideia é realmente chegar no dia da gravação, né? E tá tudo pronto, assim. A gente sabe que no meio ali do set sempre vai ter uma coisa para resolver. Mas as coisas mais importantes são resolvidas na pré, né? Então, por isso que tem que ter esse tempo todo aí. E a pré-produção, tipo assim, são várias coisas, né? Não é só a gente organizar as coisas para a gravação em si. É que nem a Rafa falou, a gente tem que ver as pessoas que vão estar com a gente, que vão estar apoiando a gente. A gente tem que fazer o balanceamento de financeiro também, né? Sim. Então tem que ser resolvido tudo antes para chegar lá na produção e tá tudo certo e não dar dor de cabeça para ninguém, né? Porque na pré-produção você tem que fazer toda a decupagem do roteiro, né? Então você cria e faz toda a decupagem do roteiro, depois tem que fazer a fotografia, tem que se entender a fotografia, porque se você entende a fotografia antes de ir para o set, facilita muito. Então tem que ter também, se possível, né? Se tiver como, uma preparação com os atores, uma conversa com os atores, leitura e cada produção de uma forma, né? Além disso, da direção, da preparação, da decupagem, né? Num todo. Tem que ver o figurino e a arte, que são muito importantes para compor o set, né? E ter uma reunião geral. Então, assim, além das locações, toda a questão de parcerias, que às vezes a gente precisa, de apoios, né? Então, a gente tem que fazer essa decupagem inteira no roteiro, para aí sim destrinchar tudo disso, e aí sim gravar, né? Então, é basicamente isso. Essas são as etapas, né? Sim, e a última etapa, não a menos importante, né? A gravação e o pós, que é o que a gente estava falando no início, né? Que perguntaram aí quando sai Verona, a gente estava falando que está em processo de pós-gravação, né? De pós, que é o processo mais demorado. Exato. E a gente tem que ter paciência, e é isso aí. Esses são os passos para o projeto independente. Na pré-produção, sendo assim, 90% das coisas resolvidas, a produção
sendo sucesso, o áudio ficando bom, porque eu acho que muitas vezes o problema de uma produção independente é o áudio, né? Porque se a Sim. gente não tem um áudio bom, a pessoa não fica presa, imersa, né, na história. Uhum. Então, assim, o áudio, ele é muito importante. Muitas vezes a gente acaba, às vezes, negligenciando, né, e esquecendo, às vezes, do áudio. E o áudio, ele é muito... Você fez som direto, você sabe. É muito importante o áudio para que não tenha tantas questões da pós-produção. Porque se você faz um áudio mais ou menos, a pós-produção... vai ter muito problema. E aí vai demorar mais. Vai gastar mais dinheiro. Exatamente. Não, e é engraçado, né? Tá dos dois lados, porque eu, como atriz, quando vou gravar alguma coisa, né? Aí eu achava uma chatice, que, tipo assim, qualquer barulhinho, a pessoa do áudio mandava a gente parar e iniciar de novo. Eu, cara, que pessoa chata, é só um barulhinho. E aí eu fui fazer áudio em Verona e me lasquei, né? Porque realmente, qualquer coisinha, eu pedia para as meninas pararem a cena para a gente recomeçar. Então, assim, é punk fazer áudio. É punk. Exatamente. Vamos para a segunda agora? Vamos, vocês têm aí a segunda? Tem. Fala você quando vocês gravam. Vamos lá, uma pergunta da Luana. Quando vocês gravam várias cenas, o que vocês usam para armazenar os vídeos? Vou falar, vocês vão complementando, né? A gente vai começando. Então, quando a gente tira foto, por exemplo, faz foto e tal, até no próprio celular, né? Geralmente a gente nem sabe disso, né? Mas com a câmera profissional, quando a gente tem uma câmera profissional em um set de filmagem, né? Que às vezes na produção independente você acaba usando seu próprio celular, né? Com alguma lapela. Mas tem um armazenamento diferente, né? Muitas vezes as pessoas usam um SSD, né? Que é como se fosse um HD, um mini HD fininho, assim, né? Só para as pessoas entenderem. Ou um SD mesmo. Ou um SD, né? É um cartão SD. Só que o cartão SD, ele é pequeno e ele cabe menos coisa e também tem mais risco de perder arquivo, né? Porque ele pode se corromper mais rápido. Então, esse SSD é utilizado para a gente armazenar esses arquivos e logo em seguida a gente passa esses arquivos que estão ali no SSD para um HD. Né? Então, esse HD que está lá, o ideal mesmo é ter um backup. Né? Então, se você gravou, tirou lá, armazenou nesse HD, você tem um outro HD para backup. Então, basicamente é isso. Né? Quando a gente grava, a gente tem que ter esses recursos e ter muito cuidado para não corromper os arquivos, né? Não romper os arquivos. Então, o ideal é usar esse SSD, porque o SD, ele corrompe mais rápido e ele também tem uma memória menor. Acho que é isso, né? Isso é algo muito importante, né? Algo que, assim, a gente não pode ter dó de investir. Numa produção independente, a gente sabe que é pouco dinheiro e a gente tem que economizar o máximo possível em várias coisinhas, né? Mas, assim, esse passo, cara, não dá para economizar. Compra, porque, assim, vale a pena, porque você não vai correr riscos de perder nenhum arquivo, não vai correr risco de acabar a memória ali no meio de uma cena, sabe? Então, vale a pena investir aí. É bem importante, na verdade, investir nisso, né? Tem que ter um HD e tem que ter um HD de segurança, né? Então, tem que ter todos os arquivos em pelo menos um HD de backup e o HD principal para você não correr o risco de perder, né? Porque se imagina, você perder, ter que gravar, a gente sabe que é muita grana que rola, né? Então, ainda mais do produto independente, que a gente não pode perder, né? A gente não pode gastar, né? Então, é sempre bom a gente focar nisso. A outra pergunta. Aí, outra pergunta da Luana, que como eu percebi que vocês gravam tudo fora de ordem, como que vocês fazem para não se perder na hora da edição? Nossa, como eu queria responder essa pergunta, porque é todo um sistema. São vários profissionais que trabalham com as suas funções para que lá na edição o editor tenha um trabalho mais facilitado. Então, primeiro, tudo começa com isso daqui. Quer ver? Vou mostrar para vocês. Vou pegar aqui rapidinho para vocês verem. Vou mostrar que é vídeo. Tudo começa com isso daqui. A nossa querida claquete. Para que ela serve? Na claquete, vocês podem ver que sempre tem making off de filme, vai ter gente batendo na claquete, que é o assistente de direção, né? O assistente de direção fica responsável por organizar esses takes. E como é que funciona? Na claquete, a gente vai colocar a informação, o número do episódio, o número da cena,
o número do plano, pra quem não sabe, plano é tipo assim, aqui é um plano. Aí, Aqui é um plano, aqui é um conjunto é plano. um plano. É o que você está vendo. Se a gente mudar o ângulo, por exemplo, aqui é um plano. Se mudar para mim, é outro plano. Então, geralmente a gente grava um plano de cada vez, né? Aí a gente anota o plano, o take, que é o takezinho que a gente gravou da cena, que a gente grava várias vezes, e o número do áudio. Feito tudo isso, que o assistente de direção anotou na claquete, ele vai bater, vai dar o ação e vai anotar no caderno. Episódio 1, episódio 1, plano 5, take 1, áudio 13. Aí ele vai E é anotar no legal, caderno. é legal falar também o porquê bate, né? Porque tem gente que pode não saber. Ah, por causa do áudio. Isso, Pode falar, amiga. para o editor saber, né? Quando bate, para ele juntar a cena e o áudio, para ficar tudo certinho, né? Porque se não tiver nenhum barulho, ele fica perdido. O logger também. Mas eu vou É explicar isso verdade, aí. eu também. Então o assistente de direção, ele bate ele fala, né? Episódio 1, blá, 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 cena, áudio tal. Bateu a claquete. Aí ele vai lá no caderninho e anota. Ele vai anotar. Episódio 1, plano 3, take 1, áudio 13. E aí, quando der o corta, né? Vai ter a cena, o diretor vai falar, valeu ou não valeu. Se valeu, coloca lá um ok, coloca um valeu. Se não valeu, coloca um xizinho. Com essa referência do caderno, a cena vai ter que ser toda montada, cada take vai ser batido, cada take vai ser anotado. Se tiver alguma observação, vai anotar ali. Com esse caderno. Por isso que, caraca, no set de filmagem eu ficava doida, porque eu faço o log, né? Vou explicar o que que é. Eu ficava doida, tipo, quando não queriam bater claquete. Eu falei, pelo amor de Deus, bate claquete. E eu geralmente faço assistência de direção, né? Então... Porque depois eu sabia, se não batesse claquete, quem ia tipo, ter 3 vezes mais trabalho seria eu no log. Por quê? Depois que a gente grava, o de assistente de direção bate claquete, anota tudo no caderno, o logger é uma função muito importante também. O que ele faz? Ele pega esse HD, esse SSD que foi gravado, o SSD está plugado na câmera, tá lá com os arquivos. O logger pega esse SSD, coloca num computador, passa tudo para um HD, que é o que a gente faz de backup, né, também. Nesse HD, o que o logger faz? Ele renomeia todos os arquivos de câmera e de áudio, de vídeo e de áudio. Ou seja, os arquivos que valeram da câmera, esse aqui valeu, take 2 valeu, take 1 não valeu. Beleza, take 2 eu vou renomear todos os arquivos que foram gravados no dia, o logger vai renomear, e os áudios também. Aí os áudios tem que renomear todos. Porque o áudio, se der algum problema, pelo menos a gente já sabe qual é qual. Mesmo no que não deu certo, a gente precisa saber essa ordem. Então, os arquivos até pode renomear só os que valeram. O áudio não, tem que renomear tudo. E aí, o que acontece? Quando você grava, por exemplo, com mais de uma câmera, o boom, lapela, aí pensa que 2 câmeras para renomear, um boom... Para quem não sabe, boom é o microfone, aquele grandão. Aí a lapela é o microfone pequenininho, que a gente coloca geralmente dentro da roupa. Tem 3 canais para renomear, 4 canais, vai depender de quantos produtos, quantos equipamentos a gente vai estar usando. Aí o logger vai lá, renomeia tudo e separa por pasta. Cena 1, cena 2, cena 3, cena 4. A gente vai colocando pasta por pasta. Feito tudo isso, esse trabalho é encaminhado para o editor. É a junção desses profissionais que fazem com que a gente não se perca na hora de editar. E são coisas muito importantes, porque às vezes acontece... às vezes a gente faz algum errinho e aí depois, lá na frente, a gente vai ver que vai dar trabalho. Porque, por exemplo, cena com criança, às vezes a gente não bate claquete, porque a criança, ela tem um tempo que a gente precisa respeitar ali. Então, se a criança tá querendo fazer a cena, vamos fazer a cena. Às vezes nem bate claquete no final da cena. Só que aí, às vezes, esquece de bater no final. Aí a gente fica meio doido, né? Porque aí dá uma confusão. Lá eu fiz um set de produção, né? Eu fui caramba, na série da Disney, né, que eu fiz.
E aí lá a gente tinha dois lojas, eram dois, três lojas, um MacBook muito bonito, os três assim, sentados, eles ficavam isolados. A claquete lá não era claquete igual que a gente tem, né? De botar na mão um pelo outro, nem nada. A claquete era já digital, né? Então, era digitalizada junto com a câmera e esse arquivo já era encaminhado diretamente para essa rede que ficava nesses computadores. Então, eles ficavam o dia inteiro lá renomeando fazendo toda a questão do computador, porque já era encaminhada, acho que para uma nuvem, eu não sei muito bem, né? Então, assim, nossa, quando o site ele vai crescendo, né? Parece que muda um pouco essa questão, porque vai mais, se torna um pouco mais digital. Né? Em um set um pouco mais independente, a gente acaba tendo coisas mais manuais, né? Do que a gente tem em um set muito grande, né? Basicamente. É isso. É isso. Sim. E tem Foi respondido. Oi? Acho que foi respondida muito bem. É uma pergunta mais complexa, né? Muitas O funções. importante é não pular etapas, né? E aí tudo acontece certinho. Exatamente. E a gente tem mais uma pergunta do nosso grupo de aula, que é uma pergunta que a gente pode conversar meio que junto aqui, né? Vamos debater, né? Em uma produção independente, o que é mais difícil? Que foi da Daisy, né? Muitas coisas. Muita coisa. Muita coisa. Pra mim, o principal é a falta de... A produção independente é difícil. Mas pra mim, acho que o principal é a falta de recurso. Acho que é recurso que diz, né? Porque não é só a falta financeira, não é a falta do dinheiro, mas eu acho que é a falta de, às vezes, um bom material, né? Um bom equipamento, né? Às vezes é a falta de alguma locação muito boa, né? De algum local muito bom para gravar. Às vezes a gente consegue alguma locação de parceria, mas tem muito barulho. Então, são N fatores. Mas para mim, às vezes, nesse tipo de produção, o recurso, né, financeiro, não ter um recurso financeiro, ou não ter equipamentos de qualidade, influenciam nisso, né? Então, para mim, a maior dificuldade, né, numa produção independente é a falta de verba, né? Porque sem muito dinheiro, a gente fica mais limitado. Até a questão de equipamento, né? E profissionais, né? Porque a gente tem uma equipe mais reduzida, e isso influencia muito também. Sim, a gente se limita a tudo, né, na verdade. Oi? A gente se limita a tudo, na verdade, né? Com tudo de investimento ali, né? De apoio, de grana mesmo. Sim, porque realmente audiovisual é muito caro produzir. É caro. Equipamento é caro, o processo é longo, demorado para fazer. Não é em um dia que a gente grava um episódio de uma série. Às vezes a gente faz até uma loucura que a gente consegue gravar, mas é muito delicado, é muito difícil, e é demorado, e é caro, equipamento é caro. Então acho que realmente essa questão de recurso é muito complicada, né? De ter apoiadores também, né? Que às vezes a gente consegue algum apoio, mas às vezes você consegue apoio de comida, um lanche, né, e tal, mas... o que é bom, cara, ajuda muito. Ótimo, é ótimo. Mandem pizza, é ótimo. Mas a gente precisa, né? A gente precisa de financiamento, né? Para pagar as pessoas que trabalham, né? Porque no começo, às vezes, a gente junta nossos amigos e a gente faz todo mundo, né? E todo mundo trabalhando e se unindo, e cada um, enfim, faz uma coisa e tal para fazer acontecer. Mas chega um determinado tempo que a gente precisa pagar as pessoas, né? Até porque a gente começa a aprender mais e estar dentro do mercado, né? Então, basicamente é isso. Tem uma pergunta aqui. E a gente, quando tá no bastidor mesmo, né? Quando a gente é dono do projeto, eu acho que a gente quer muito que as coisas aconteçam da forma certa, né? Porque a gente, como atriz e como produtoras, a gente já trabalhou muito também de uma forma de que a gente não recebia, que a gente estava ali por amor. Claro, vale a experiência, vale. Mas a gente, é o nosso trabalho, a gente queria estar recebendo, né? E quando a gente é dono do projeto, a gente fica com essa sensação também, né? Nossa, eu queria ter uma grana maior para poder pagar tal pessoa que tá me ajudando pra caramba aqui, sabe? Tá se esforçando muito, eu queria ter essa grana. Às vezes a gente não vai ter e vai realmente na amizade, no carinho, no respeito que a gente tem com a pessoa. Mas às vezes não, às vezes a gente tem
a sorte, tem muitos amigos, apoiadores, e a gente consegue fazer isso, né? E aí surgiu uma pergunta que eu acho que vale a pena fazer essa pergunta agora, que é do assunto. A Rebeca perguntou, meninas, como é que funciona a questão das parcerias? Vai na cara de pau mesmo, pedir ou manda algum projeto, alguma coisa? Ai, gente, tem muita cara de pau envolvida, mas a gente pode fazer assim, a gente pode ter um Media Kit do projeto, onde a gente vai passar tudo da produtora, tudo que já fez, o engajamento, os benefícios que a empresa pode ter em apoiar o projeto. E aí, geralmente, a gente vai mesmo de porta em porta, ligar, tentar entrar em contato com os donos para tentar conseguir essa parceria, né? Quer falar pra você que você é boa em parceria? Nossa, muito. Assim, depende, né? Se você tem um projeto de audiovisual que ninguém te conhece, é mais difícil do que quando você tem um projeto de audiovisual que você já tem, independente que você já tem um público, né? Então, assim, falando para quem está começando, né, e quer se autoproduzir, começar com apoiadores assim menores, né? Às vezes assim um amigo seu que vai te ajudar na produção tem um pai que conhece um amigo que tem uma pizzaria, aí você pede para essa pizzaria ajudar vocês, né? Ou às vezes o pai, sabe? Então assim, esse network que a gente fala também serve para esses apoios, né? Porque a parceria, você pode falar, olha, o meu elenco tem 20 atores, a gente vai fazer um curta-metragem muito legal e todos esses 20 atores vão divulgar o escritório de vocês pra gente fazer a gravação aqui. Então, essa é a troca, né? Essa parceria ela pode vir de diversas maneiras, com locação, com divulgação, com comida, com dinheiro, né? Então, depende muito daquilo que você quer. Né? Então, quando você está começando, o bacana é você falar assim, olha, a gente vai divulgar muito, você vai estar apoiando a nossa arte. Indo para o YouTube, ou indo para algum canal, indo para algum local, você vai estar ali sendo visto, né? A sua empresa, enfim, quem ajudou, né, vai estar sendo visto. Então, isso é muito legal, né? Porque vai ficar lá no canal, vai ficar no streaming, né? Então, não é fácil, mas assim, você tem que tentar entender o que você quer e o que é necessário para você ter. Então, assim, tudo é válido, assim, um lanche, um café da manhã, um pão, uma roupa, o que quer que seja. Às vezes a gente pode conseguir parcerias com brechós. Acho muito legal falar sobre isso, né? Porque a gente divulga a roupa das pessoas, né? Que tem aquele brechó, usa no nosso figurino, e aí depois, às vezes, a pessoa tem mais um engajamento, né? Então, focar sempre nisso, nessa dualidade, entre uma parceria, entre divulgação, e é basicamente isso, assim. A maioria das vezes é cara de pau mesmo, né? Cara de pau, muitos e-mails, muitos nãos, né? Muitos e-mails, muitos nãos, muitas ligações. Mas não é assim, que corre atrás do fim, né? Exato. Assim, apoiar a arte, ainda mais no governo que a gente vive, a gente não tá sendo fácil, a gente não está conseguindo ter pessoas que apoiem como apoiavam antigamente, até por conta de financeiro mesmo, né? A gente está muito abalado. Mas ainda tem como, ainda é possível fazer arte e é muito possível fazer muito mais, né? E que ano que vem a gente vai voltar a fazer muito mais arte, porque a gente sabe que isso, a arte também é política, a arte também é resistência, e a gente está aqui para isso, né? A autoprodução e produção independente também é resistência, né? Porque a gente quer fazer a nossa arte acontecer, né? E eu sou artista, então eu foco muito nisso também. Eu foco muito em fazer conteúdos e projetos onde as pessoas sejam tocadas e sejam atores novos, tenham reconhecimentos. E para mim a arte também é um ato político. Então, assim, a gente está com o número 3 aí de pessoas, é isso mesmo? Deixa o recado! Bom, a Liz perguntou se vai rolar mais aulas por aqui futuramente. Sim, nós planejamos sempre fazer esses aulões. Inclusive, hoje está mais meio que um bate-papo, né? Mas a gente quer fazer aulões a gente quer fazer aulões com tema, né? Inclusive, se vocês quiserem dar sugestões, podem chamar a gente, que a gente está super aberto. Amanhã a gente vai fazer uma caixinha de pergunta aqui, Liliana Gol. A gente vai fazer umas caixinhas de pergunta perguntando o que vocês querem de aula, o que vocês querem aprender sobre autoprodução e tudo mais. Ou do universo de ator. Ou do universo, exatamente, de atuação.
A gente tem 20 segundos. Então, só avisar pro pessoal que a gente vai fechar. sair, mas a gente já vai ser bem rápido, a gente já abre outra. Ih, vai cair. Tá. Ih, não sabia disso. Tem que salvar. Duda, salva a live, tá? Salva a live.